Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Shalom, shalom. Paz perfeita para a sua vida, para a sua família. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Convido todos a abrirem comigo suas Bíblias em Êxodo, capítulo de número 3. Nós vamos ler dois textos. Êxodo 3, do versículo 1 ao 15. E peço que abram também João 17, 3. Essa semana nós estamos continuando a segunda edição da série de mensagens Fundamentos da Fé. Semana passada, nosso irmão Asriel estava aqui falando para a gente sobre a palavra de Deus, sobre como nós devemos nos apegar à palavra de Deus, fazer da palavra de Deus o nosso manual, fazer da palavra de Deus aquilo que nos sustenta e conduzir a nossa vida pela palavra. A palavra é o fundamento primário, porque é da palavra que vem todo o conhecimento de Deus. A palavra é revelação, a palavra traz conhecimento do Senhor. Então, ele falou sobre isso porque pavimenta, porque fundamenta, porque prepara o caminho para os demais assuntos. É da palavra que nós tiramos os conhecimentos que vamos tratar aqui nessa série de mensagens denominada Fundamentos da Fé. Amém? Então, para aquele que está chegando hoje e não participou da primeira, nós estamos no segundo dia, a segunda ministração, que vai tratar sobre o tema de Deus. Amém? Nós vamos falar hoje não mais sobre a palavra, mas sobre Deus, a pessoa de Deus. Amém? E eu gostaria que vocês, lendo comigo, prestassem atenção nesses detalhes desse texto maravilhoso que nós escolhemos para ser a base, para ser a trilha, né, que vai nos conduzir na nossa reflexão. Antes de nós fazermos aqui nossa explanação, quero dizer para os irmãos que nós vamos fazer uma dinâmica um tanto quanto diferente, tá? Por quê? Não será apenas uma devocional, tá? Não será uma palavra puramente devocional, mas será uma palavra doutrinária também, tá bom? Não é um culto de doutrina, não é um sermão doutrinário, não é uma aula pura e simplesmente, mas nós vamos fazer uma combinação de fatores. Devocional misturado com aspectos de doutrina sobre Deus, sobre a pessoa do Pai. Amém? Então, alertados sobre isso, tenham misericórdia com o pregador também, porque foi difícil alinhar o tamanho, porque esse assunto, tá, antes de mais nada, esse assunto é o maior de todos dentro da esfera da doutrina, de fundamentos. A pessoa do Pai, Deus é perfeito, Deus é eterno, Deus é infinito. Só para vocês começarem a imaginar qual é a dimensão desse assunto. Amém? Então, brincadeiras à parte, eu quero que você leia comigo esse texto de Êxodo 3, até o versículo de número 15, tá? Do 1 até o 15, e depois leremos João 17, versículo 3. Amém? Diz assim, o texto de Êxodo. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, monte de Deus. E ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha, e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó
e tirar do Egito os filhos de Israel. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal que eu enviarei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus: eis que, quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus de teus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. Então eu lhes direi: Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: assim você dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. E este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Amém? João 17,3, último texto, nos diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Glórias a Deus. Feche teus olhos rapidamente. Pai santo e querido, a tua palavra foi lida aqui, Senhor, esse texto tremendo que fala, Senhor, de uma história tremenda, Senhor, que nos move, Senhor, toda vez que nós lemos essa palavra, toda vez que nós colocamos, ó Pai, os nossos olhos para meditar sobre esse texto, o Senhor, ó Pai Santo, fala conosco e nós sentimos o teu poder, a tua presença, sentimos, ó Pai Santo, a tua grandeza, sentimos, papai, aquilo, Senhor, que deve mover os nossos corações, sentimos, ó Pai Santo, ó papai, a tua vontade intencional de se fazer conhecido, de se mostrar, papai, de se, ó papai, ser adorado, de ser, ó Pai Santo, visitado, de ser, ó Pai Santo, acessado por nós, papai, de ser conhecido em profundidade pelos nossos corações, pelas nossas mentes. Assim, Senhor, nós te pedimos que esse texto se traduza nesta noite aqui para os nossos corações, como verdadeiramente, ó Pai Santo, conhecimento profundo do Senhor, conhecimento, ó Pai Santo, que vai nos mobilizar, conhecimento que vai, ó Pai Santo, encher os nossos corações, encher as nossas mentes, ó Pai Santo, e nos tirar, ó Pai Santo, em nome de Jesus, de todo e qualquer marasmo que eventualmente estivermos instalados, de todo e qualquer comodismo que eventualmente estiver instalado em nossas vidas, e vai, Senhor, ressaltar, vai, ó Pai Santo, motivar, vai, ó Pai Santo, incendiar, papai, o nosso coração, ó papai, o coração daqueles que já estão motivados. Em nome de Jesus, renova cada um de nós aqui, Senhor, pelo poder da tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, é a nossa súplica, é a nossa oração nessa noite, no nome de Jesus. Amém e amém, queridos. Glórias a Deus. Então, nós vamos falar um pouco aqui sobre Deus. E eu poderia introduzir de outra forma, mas eu não vejo como falar de outro modo, senão trazendo a menção de uma frase de Agostinho que nos diz o seguinte: só se ama aquilo que se conhece. Eu sei muito bem o que essa frase significa, porque as pessoas que eu mais amo são as pessoas que eu aprendi a apreciar na intimidade. Pessoas com quem eu convivo na intimidade. Eu amo aquela mulher ali, chamada Suzane, profundamente. E não é porque a nossa vida é sem dificuldade, porque a nossa vida não tenha momentos de tribulação, momentos de apuro. Não é porque a nossa relação seja uma relação perfeita, não se trata disso. Mas se trata do fato de que, à medida em que eu a conheço, eu me apaixono cada vez mais por ela. Eu percebo o valor que ela tem na minha vida. Eu percebo como faz diferença tê-la comigo. Isso também diz respeito aos filhos. Quando a gente olha para os filhos, o que seria da nossa vida sem eles, né? A gente pensa assim, a nossa prole, aqueles que a gente tem ali grudadinho na gente, aqueles que a gente viu crescer, né? Que eu já tenho alguns que são crescidos. E alguns eu vi crescer e outros ainda estão ali, né? Pegando na minha calça, né? Ainda estão pegando na barra da saia da mãe, alguns. Então, a gente olha para essas figurinhas e, à medida que a gente convive, a gente percebe tudo aquilo que tem de difícil no gênio, na personalidade. A gente percebe todos os maus comportamentos e tenta ajustar. Mas, à medida que a gente convive e à medida que a gente entende que aquilo é herança nossa, que o Senhor nos deu para a gente cuidar, para a gente levar adiante, a gente ama cada vez mais. Porque a gente ama aquilo que a gente conhece. A gente ama aquilo que a gente aprecia. E quando a gente conhece alguém em profundidade, a nossa apreciação daquilo aumenta. Quando a gente não quer conhecer, é porque alguma coisa não se afinou entre nós e aquilo que é objeto desse conhecimento.
mas quando a gente aprecia alguma coisa e começa a conhecer, a gente ama mais. Amém? E eu acho que essa introdução que eu estou fazendo aqui agora, ela vem a calhar para que a gente entenda que esse Deus que nós servimos é tudo isso e muito mais. Quando a gente conhece esse Deus, a gente fica cada dia mais apaixonado. Há momentos da vida que a gente sente dificuldade, há momentos da vida que, como a Martinha que acabou de dizer, a gente não quer nem orar. Tem momentos da vida que a oração parece que não passa do teto. Tem momentos da vida que a gente não sabe o que vai fazer, né? Ainda que Ele nos fale pela sua palavra, que a gente deve confiar nele, tem horas que a gente deixa de confiar como deveria. Tem horas que o nosso coração fica apertadinho, porque a gente sente o peso da dificuldade, o peso das circunstâncias, mas toda vez que a gente cai em nós mesmos, né? Quando tem aquele estalinho e a gente volta os nossos olhos para Ele de novo, quando a gente conhece dele de novo, quando a gente lembra de qual é a nossa relação com Ele, o que a gente significa para Ele e o que Ele significa para nós, tudo muda. Todas as dificuldades, elas começam a ficar menores do que parece. Não é verdade? Porque a gente sabe quem é esse Deus que a gente conhece. E para aqueles que não conhecem esse Deus em profundidade, talvez essa reflexão de hoje seja muito importante para que você entenda alguns pormenores, alguns aspectos do ser de Deus, da pessoa de Deus, que nem sempre dá para falar num culto, nem sempre dá para falar numa reunião de oração, nem sempre dá para falar num ambiente devocional, não é? Onde a gente vai fazer louvor e vai ter um tempo limitado para pregar. Esse assunto, como eu disse para os irmãos, é um assunto vasto, um assunto muito profundo também nas suas especificidades. E falar sobre Deus, vou dar uma outra referência aqui, quando a gente fala da doutrina cristã, Deus ocupa pelo menos 1/3 de tudo que se fala num livro de teologia, por exemplo. A pessoa de Deus. Tá? Todo o resto é complemento a isso. Quando a gente fala de Jesus, nós estamos complementando aquilo que aprendemos sobre Deus. Quando falamos do Espírito Santo, nós estamos falando sobre aquilo que aprendemos sobre Deus. Quando falamos também da salvação, estamos complementando alguma coisa que diz respeito a Deus, diz respeito a atos de Deus em nosso favor. Quando a gente fala sobre igreja, diz respeito a algo que Ele constituiu na história, através de Jesus, através do Espírito Santo. Mas veja, Jesus e Espírito Santo também reportam-se a Deus como assunto referência, como assunto primário. Então, não é fácil falar disso, não é fácil refletir sobre esse assunto de uma maneira simples, de uma maneira rápida. Nós temos que ter paciência, então, para juntos construirmos aqui um conhecimento que seja interessante. E aqui a minha dinâmica será a seguinte: nós vamos olhar para Êxodo e olhar para João 17, e nós vamos... 17? Isso, 17:3. Nós vamos olhar para esse texto, esses dois textos em particular, e nós vamos meditar devocionalmente sobre o que o texto está nos dizendo, mas vamos pegar um gancho e fazer parênteses aqui alternados. A cada ponto que nós refletirmos devocionalmente, nós vamos fazer alguns parênteses que vão falar sobre a doutrina em sentido mais estrito. Ok? Estamos entendidos assim? Os irmãos vão seguir essa lógica comigo? Amém? Então, nós vamos falar primeiro um ponto devocional. A partir desse ponto devocional, vamos fazer um parêntese. E esse parêntese terá conteúdo doutrinário, para a gente aprender direitinho. Amém? Que o Senhor nos abençoe nesse propósito. Mas eu quero lembrar aos irmãos sobre esse texto, que esse texto ele fala de uma situação, de uma circunstância que envolve uma pessoa, envolve Moisés. Mas, subentendidamente, ali no texto, também envolve um povo, envolve Israel. E a cena que nós vemos aqui descrita nesse livro de Êxodo, no capítulo 3, é a história de um homem que tinha mais ou menos por volta dos seus 80 anos. Tá? A gente não sabe a idade exata, mas é provável que Moisés estivesse perto de 80 anos, nesse momento em que Deus aparece para ele. E o que aconteceu antes disso? Ele foi livrado da morte na sua infância, e Deus cuidou para que ele fosse parar lá na corte do faraó. Ele foi adotado pela filha do faraó, aprendeu a ciência dos egípcios. Lá em Atos 7:22 fala que Moisés era um homem poderoso em pensamentos, palavras e obras, e aprendeu toda a ciência do Egito. Moisés era um homem instruído, um homem entendido. Mas ele, quando chegou perto ali dos seus 40 anos, ele descobriu, caiu a ficha assim, que ele não era egípcio, que ele era hebreu, e ele foi ter com seus irmãos, ele foi visitá-los, ele foi conhecê-los em profundidade. Ele saiu da corte e foi se misturar com os judeus, com os hebreus, que estavam ali escravos no Egito. E ao se misturar com eles, ele viu um egípcio agredindo o hebreu, ele matou o egípcio. Os irmãos conhecem a história, eu não vou entrar em detalhes. Ele mata o egípcio e é obrigado a ser exilado. Ele vai para as regiões de Midian, e lá em Midian
ele se torna pastor. Ele conhece Jetro, né? Conhece uma das filhas de Jetro com quem ele se casa. Deve ter sido igual eu e Suzane assim, né? Conheceu, né? Se apaixonou e conheceu mais e acabou casando, né? Enfim, assim aconteceu com ele. Casou com Zípora, filha de Jetro, sacerdote de Midian. E lá em Midian ele já estava, como eu falei, ele chegou lá por volta dos 40, mais ou menos, e ele passou quase 40 anos, ou se não mais de 40 anos, pastoreando as ovelhas do seu sogro. O seu sogro era um homem próspero, um homem rico daquela região, e ele passou a ser, digamos assim, o zelador, passou a ser o leão de chácara, né, do seu sogro. E ele cuidava das ovelhas do seu sogro. Então, para Moisés, havia uma trajetória. Moisés tinha conhecido que era um hebreu. Moisés sabia do Deus hebreu. Moisés, ele tinha, digamos assim, talvez alguma referência de histórias, de tradições a respeito do que Deus havia feito com o seu povo. Talvez ele soubesse da existência de Abraão, talvez ele soubesse da existência de Isaac, Jacó, talvez ele soubesse da existência de Noé. Tanto é que ele vai escrever o livro de Gênesis, tá? Mas isso vem depois. Aqui, neste momento em que ele está nessa situação, em que isso acontece, acabamos de ler, Moisés está naquele limbo, naquele momento em que ele sabe algumas coisas sobre Deus, ele sabe algumas coisas sobre si, ele sabe algumas coisas sobre os hebreus no Egito, sabe algumas coisas sobre o Egito, ou sabe muito talvez sobre o Egito, mas haviam se passado 40 anos, então ele estava, mesmo sabendo do Egito, desatualizado em relação ao cenário que estava posto naquele lugar. Mas aqui, num dia comum, em que ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, era um homem comum, num dia comum, num deserto comum. Só que naquele dia, Deus decidiu interromper a rotina. Esse Deus que nós vamos falar hoje é um Deus que interrompe rotinas que não vão levar a lugar nenhum. Ele interrompe essa rotina para nos direcionar. Ele interrompe muitas vezes planos que nós estamos fazendo. Ele interrompe trajetórias que parecem estar nos fazendo pensar que a nossa vida acabou naquele ponto, acabou naquele momento. Mas com Moisés não foi assim. E com a vida de nenhum de nós é assim. Eu, quando cheguei a pertencer, eu confesso para os irmãos, estava desigrejado, estava desanimado, estava, de certa maneira, sem muita perspectiva sobre o que iria fazer do meu ministério. Tinha algumas dificuldades que eu estava vivendo em família, e eu precisava que Deus desse solução, passando por dificuldades financeiras, entre outras coisas. Perdi um irmão, né, no ano de 2023, e ao longo do período que antecedeu a minha vinda para cá, eu estava vivendo ainda o luto, né, da perda desse meu irmão caçula. Depois tivemos outras notícias de perda de outras pessoas. Enfim, fazendo as contas, eu estava numa situação parecida com a de Moisés. Parado, num determinado momento do tempo da minha vida, sem saber o que haveria depois, sem saber se dali para frente aconteceriam coisas novas, se dali para frente haveria novidade, haveria a mão de Deus, haveria direção de Deus, haveria clareza da parte do Senhor sobre o que eu iria fazer. Moisés estava se sentindo talvez assim. Eu me identifico muito com esse texto porque eu me vejo na mesma situação em algumas partes da minha história. Mas, como eu disse, Deus interrompe a rotina. Moisés não estava procurando por Deus naquele dia, mas Deus estava procurando por Moisés. Talvez você hoje não esteja procurando por Deus com todas as suas forças. Talvez hoje você esteja, em parte, com um estado meio inercial, com um estado meio comodista no seu coração em relação à sua busca de Deus, em relação ao que você espera para o seu futuro na presença de Deus. Mas eu quero te dizer, Deus, Ele está procurando por você. Deus está procurando por você agora. Deus deseja comunhão com você agora. Muito obrigado, querido. Deus, Ele quer interromper a sua rotina de vida para fazer algo novo em você, por você e através de você. Amém? Assim era a vida de Moisés. Assim estava a vida de Moisés naquele momento. Mas esse nosso Deus, eu quero dizer que esse Deus é um Deus muito especial, não só porque Ele é perfeito, porque Ele é magnífico, infinito, todo-poderoso. A gente vai falar muito mais sobre essas coisas ainda hoje, tá? Mas é porque esse Deus que nós servimos, a primeira coisa que eu quero destacar aqui desse texto, que nos fala sobre a essência desse Deus, que nos fala sobre o perfil desse Deus, que nos fala sobre quem Ele é que esse Deus, Ele se revela intencionalmente.
ele nos procura, ele vai atrás de nós, ele espera se encontrar conosco, mas ele não espera que nós vamos atrás dele, ele vem. Antes da gente ir, ele é que vem. Vocês lembram daquela passagem de João 4, quando Jesus está conversando com a samaritana e ela pergunta, Senhor, é lá no monte, lá em Jerusalém que se deve adorar, ou aqui no Monte Gerizim, porque a gente conhece essas coisas aí de religião e tal, e a gente acha que é aqui, mas os judeus falam que é lá e tal, e a Jesus, a salvação vem dos judeus, o lugar certo de se adorar, se você for colocar no rigor, né, doutrinário, é lá em Jerusalém, porque a salvação vai vir dos judeus. No entanto, eu quero te dar um parâmetro mais avançado. Nem é aqui e nem é ali. O lugar onde Deus quer ser adorado é no teu coração. Ele quer ser adorado por você em espírito e em verdade. Ele quer que você entenda que Ele é espírito, que o Pai procura como seus adoradores. O Pai, Ele está em busca de mim e de você como adoradores. Amém? Nós vamos falar mais sobre isso também. Mas não me recrimine por eu estar adiantando algumas coisas. É porque os assuntos são interconectados, são interligados. É tudo fio desencapado, unido, e tudo, né, ao mesmo tempo se comunicando, tá? Amém? Estão entendendo isso aí? Eu lembro de uma fala do Cláudio Duarte, as mulheres que me perdoem aqui se isso parecer indelicado, mas ele fala que os homens, né, são que nem caixinhas. O homem tem caixas. Né? Abre uma caixa, fecha, aí abre a outra. Não dá para abrir duas caixas ao mesmo tempo que não funciona. Mas a mulher não, a mulher é um bando de fio desencapado, né? Tudo unido e tal. E tem a história, tem a memória de tudo. Tudo quando vai brigar, uma coisa, tem toda uma memória que resgata lá de trás, porque os fios estão tudo conectados. Né? Brincadeirinha, tá? É só para lembrar que esse assunto também é algo parecido com isso, tá? Está tudo conectado, tá? A gente vai voltar, vai avançar, vai voltar, vai avançar e vai chegar numa conclusão adequada. Amém? Então, nos versículos de 2 até o 6, olha só o que o texto está nos dizendo. Deixa eu botar um brilho aqui um pouquinho, para enxergar melhor. Amém. O texto nos versículos de 2 a 6 nos diz o seguinte: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus no meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não se aproxime, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. A primeira coisa que é importante a gente notar aqui, quando a gente fala sobre esse Deus que tem essa vontade de se revelar intencionalmente, é que a Bíblia ela não perde tempo argumentando ou racionalizando se Deus existe. Tá? Ela simplesmente pressupõe a existência de Deus. Quando a gente olha lá no Gênesis, capítulo 1 e versículo 1, não é? No princípio, criou Deus os céus e a terra. A Bíblia está de sola. Ó. No princípio, criou Deus. Quem entende essa linguagem de futebol, né? Os homens aqui entendem facilmente. As mulheres, quando a gente quer dividir uma bola, né, e ganhar a parada, a gente entra de sola. Tá? Então aqui a Bíblia entrou de sola, ó, dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Não ficou relacionalizando, perguntando: Deus existe? Será que existe? Qual é o fundamento para eu saber que Deus existe ou não? Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Assim, puro e simples. Tá? Desse jeito. Papum. Deus criou todas as coisas. A primeira afirmação da Bíblia é uma pressuposição de que Deus existe, de que Ele é o Criador de todas as coisas e que todas as coisas são sustentadas pelo seu poder. Tudo passa a existir pela sua palavra e Deus, Ele exerce o seu mando sobre todas as coisas dessa maneira. Amém? Então, quando nós olhamos para Êxodo 3, nós vemos que Deus não é descoberto por Moisés, Ele se manifesta, tá? Não é Moisés que descobre Deus porque achou numa caixinha, achou dentro de uma caverna. Não, ele não estava fazendo exploração, não estava fazendo espeleologia, nada disso. Deus apareceu para ele na forma de uma sarça, uma planta comum do deserto, que começou a estar em chamas, começou a aparecer fumegante, mas não se consumia. E aqui nós temos uma ideia perfeita de que o Senhor, nosso Deus, Ele chama a nossa atenção da maneira que vai calar fundo em nosso coração, que vai realmente trazer a nossa atenção para Ele.
Amém? Não adianta a gente querer criar uma fórmula de como Deus tem que falar comigo ou falar contigo. Ele vai falar com cada um da forma que for melhor, que parecer melhor, para Ele trazer ao nosso coração não só o entendimento, mas também a sensação da presença, a sensação da importância do que Ele está realizando em nossas vidas. Amém? Então, o Senhor faz sinais e Ele, através dos sinais, nos liberta pelo que Ele nos revela. Nós falamos aqui em outro culto de quinta-feira sobre Deuteronômio 29, naquela série de mensagens firmados na palavra, formados pelo Espírito. Quem se recorda, eu citei aqui o texto de Deuteronômio 29, que nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. Então, quando nós olhamos para esse texto nos fala justamente disso, de que Deus, Ele resolveu se revelar. Há coisas que Ele reserva para o seu próprio conhecimento, nós vamos esmiuçar um pouco mais sobre isso, mas há coisas que Ele revela. E o que Ele revela é para a gente aprender a andar com Ele. Amém? É isso que nós devemos entender. Deus queria andar com Moisés. Deus queria quebrar a rotina da vida de Moisés. Queria quebrar o marasmo, queria quebrar o comodismo, queria quebrar da vida de Moisés a falta de sentido e queria dar um sentido novo para ele, uma missão nova para a sua vida, para que ele fosse encaminhado à sua presença e ao seu conhecimento. Oséias 6,3 também nos convida: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus se revela de múltiplas formas. Deus fala conosco de diversas maneiras. A Bíblia diz, inclusive, que a igreja existe para manifestar ao mundo a multiforme graça de Deus. Amém? Quantos já leram esse texto? A multiforme graça de Deus indica justamente que Deus, Ele revela a graça de formas variadas, para cada um, conforme a necessidade de cada um, conforme a realidade de cada um. Portanto, o que Ele nos diz é justamente aquilo que nós precisamos. Como Ele nos diz, é justamente aquilo que nós precisamos, da maneira que nós precisamos. Hebreus 1 e 2 nos diz também, olha só: antigamente, Deus falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Porém, nesses últimos dias, Ele nos falou pelo Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E aqui, eu quero aproveitar esse gancho do que nós estamos falando aqui devocionalmente sobre o que acontece com Moisés, sobre essa iniciativa de Deus se revelar, para fazer o primeiro parêntese, tá? Parêntese 1. Nós precisamos aqui entender alguns conceitos importantes. O primeiro deles é o teísmo, tá? Os primeiros deles, né? 2 conceitos: teísmo e monoteísmo. Quando nós falamos desse Deus da Bíblia, nós estamos falando de uma cosmovisão que a Bíblia prega, que a Bíblia assenta, que a Bíblia fundamenta com todos os fatos, com todas as narrativas, com todas as evidências que ela incorpora, que ela registra, que ela contém. Ela faz justamente um endosso daquilo que nós devemos entender sobre Deus. E isso que nós entendemos sobre Deus forma o que nós chamamos de teísmo, que é uma cosmovisão, uma forma de pensar, um modo de entender o mundo. O mundo existe porque Deus existe. Ok? O mundo existe porque Deus é. O mundo é o que é porque Deus quis que ele fosse do jeito que é. Então, existe um Deus pessoal, um Deus que não é uma mera força, é um Deus que é uma pessoa que se comunica conosco, que fala conosco, que quer relacionamento conosco. Amém? Então, nós temos essa cosmovisão como uma afirmação que todo cristão precisa ter em mente. Nós somos teístas, porque nós cremos em Deus, num Deus pessoal que cria, que sustenta e que ordena, governa todas as coisas. Amém? Mas existe o fator de que nós também não entendemos apenas que o mundo é constituído por deuses, tá? Não é isso que se trata. Deus é um só. Daí vem monoteísmo. Nossa visão de mundo é uma visão de mundo em que só há um Deus. Ele é exclusivo. Ele é único em sua categoria. Ele é o ser totalmente outro, único em seu ser. Não existe nada, ninguém que a gente possa imaginar que seja ou que se iguale, que alcance a grandeza dele, que alcance a perfeição dele, que seja próximo do que ele é. Ninguém, nada, absolutamente nada. Tá? Antigamente, quando a gente era pequenininho, né, quando a gente era criança, eu ficava brincando assim, a gente queria ganhar um debate, né, ou ganhar alguma coisa na brincadeira, a gente falava assim, ó, porque o meu é o mais forte de todos os mundos possíveis, imagináveis, de todas as eras, de todos os tempos, de todos... Lembra? A mesma coisa você pensa sobre Deus. Vamos usar essa questão de infância aqui para você pensar sobre Deus. Ó, em todos os mundos possíveis, imagináveis, todas as eras, não existe nada, ninguém igual a Ele. Amém? Nada. Ninguém se iguala
ao Senhor. Uma frase de um livro de teologia do teólogo batista americano já falecido, A.B. Langston, ele diz o seguinte: Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Amém? Vou repetir para você, esses conceitos um dia, segundo a proposta que o pastor nos fez, vai se tornar algum texto, alguma coisa que os irmãos vão poder revisitar, tá? Em forma textual, de alguma maneira, ok? Mas agora eu vou dar esse conceito aqui para vocês ouvindo. Deus é espírito pessoal, perfeitamente bom, que em santo amor cria, sustenta e dirige tudo. Amém? Então, isso é corroborado por Hebreus 11:6, quando a gente pensa em que o Senhor, Hebreus 11, né? Na verdade, a Bíblia fala em Hebreus muitas coisas sobre isso, e uma das frases que Hebreus tem é que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder, e Ele sustenta todas as coisas também, né, pelo seu poder. Hebreus 11:6 fala sobre a necessidade que nós temos de reconhecer Deus em nossos caminhos e de atentarmos para essa revelação intencional que Ele tem a nosso respeito. E ela diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador, que é presenteador, que é beneficiador daqueles que o buscam. Amém? Glória a Deus? Amém. Então, passando esse parêntese, eu quero lembrar apenas o texto de João 17:3, que diz: e a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Deuteronômio 6:4, quando Deus fala com quando fala com Israel através de Moisés, disse: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Bendito seja o seu nome hoje e sempre. Ele é único, igreja. Amém? Diga comigo: o nosso Deus é único. Daí que nós falamos que nós somos monoteístas. Amém? Ficou entendido isso? Clareza? Amém. Vamos passar. Nós precisamos entender algumas coisas relacionadas com erros comuns que nós vemos aí algumas pessoas fazerem também em relação a esse assunto. Tá? Existem concepções de mundo que, digamos assim, concorrem com essa que nós estamos defendendo aqui. E elas são concepções que nós precisamos estar alerta para entender que elas existem e que elas precisam ser discernidas, precisam ser por nós, não combatidas no sentido militante, mas que nós precisamos ter clareza que quando alguém apontar para nós alguma coisa que figure dessa maneira, que seja, né, uma descrição desse tipo, nós devemos fazer nós devemos entender o que nós devemos pensar a respeito, amém? Primeira coisa que está permeada em toda a Bíblia: politeísmo, né? Lembra do teísmo que eu falei? Teísmo é a cosmovisão de mundo em que Deus é o Criador, é um Deus pessoal, cria, sustenta, governa todas as coisas no mundo. Amém? Monoteísmo, um único Deus, ele é exclusivo, ele é único em sua categoria, ele é um ser absolutamente outro, ok? Nada se iguala a ele. Mas existe o politeísmo. Lá na Antiguidade, a Bíblia faz muita menção, Israel, inclusive, se contaminou com o politeísmo das nações vizinhas, tá? E isso era flagrante lá naquele tempo. Hoje em dia, o politeísmo existe ainda em algumas culturas, tá? Mas talvez a forma de politeísmo que nós devemos ficar atentos hoje, talvez seja aquela forma dos deuses do coração, tá? Talvez o politeísmo não seja dos ídolos de escultura, das imagens de escultura, dos deuses, né? Como o paganismo fazia, as imagens, os altares, mas talvez existam zonas na nossa vida, no nosso coração, em que outros deuses, tá, que nós elegemos, talvez estejam concorrendo com o nosso Deus. E nós precisamos estar atentos, vigilantes a isso, para que nós possamos limpar o nosso coração. O paganismo também era chamado de... o politeísmo também era chamado de paganismo, tá, desde a antiguidade. E muitas vezes, quando se fala paganismo, está se falando do antigo politeísmo. E quem acha que os egípcios, os gregos, os romanos da Bíblia, né, tinham muitos deuses, você ainda não foi na Índia, tá? Na Índia é outro universo, é um universo à parte, tá? Tem gente que fala que a Índia aí tem milhões de deuses, né? Enfim, tem uma certa cláusula da sabedoria hindu que fala dos 33 kotis, ou seja, 33 categorias de deuses diferentes, tá bom? Mas vamos lá, vamos avançar. Panteísmo também é outra forma de ver a Deus, de enxergar a Deus de uma maneira distorcida. Quando a gente pensa em panteísmo, as pessoas que pensam de modo panteísta, elas confundem Deus com a criação. Elas fazem Deus ser reduzido
né, misturado com a criação de tal forma que Deus não transcende a ela, Deus não sai dela, Deus é ela. Né? O Deus e a criação são uma coisa só. E eu vou dar aqui um objeto de cultura, uma frase que vem de um produto cultural. Quem conhece aqui Star Wars? Quem já viu? Eu sou, né, meio fã, eu cresci vendo, né, tal, então sou suspeito. Mas lá no Star Wars tem uma frase que é muito comum, né, onde aqui e acolá aparece no filme, mas eu quero aqui fazer com uma certa impostação para até quebrar um pouco o gelo, né, quando certa pessoa se dirige a um personagem chamado Luke Skywalker, ele diz assim: "A força está com você, Luke Skywalker." Já viram? A força está com você, Luke Skywalker. Sabe o que isso quer dizer? É que não existe um Deus pessoal. Existe uma força que permeia todas as coisas, permeia o universo, e que realiza coisas que aparecem para as pessoas como milagres, como coisas sobrenaturais, mas não é uma pessoa, não é um ente inteligente, não é um ente de vontade. É uma coisa meio que perdida no universo, confusa com o universo, confusa com as leis da física, algo assim. Muitos cientistas têm uma compreensão de mundo meio parecida com isso, alguns filósofos também, mas eu não quero aqui falar sobre isso, não quero perder tempo. Só quero que os irmãos entendam que toda vez que alguém fala de Deus confundido com a criação, isso é panteísmo e não teísmo e monoteísmo. Amém? E, por fim, eu quero falar também do ateísmo. Né? O ateísmo é aquela versão militante, né, da crença de que Deus não existe. Né? E tem também um filho dele, que é o chamado agnosticismo, que é aquela pessoa que diz: eu não sei se Deus existe, não sei. Né? Fica indiferente. O ateísta, em sentido estrito, ele é militante, tá? Ele briga para dizer ou para provar que Deus não existe. Tá bom? Ele é aquele tipo que, assim, ele arregaça as mangas e vai para o debate, tá? Vai, às vezes, até para as vias de fato, ok? Mas o agnosticismo não é aquele que, não sei. Ele vive como se Deus não existisse, tá? Para ele, pode ser até que ele desconfie que Deus existe, mas ele vive como se Deus não fosse importante, como se o assunto não fosse relevante para a sua vida em particular, tá bom? Mas todo tipo de postura nesse sentido também não é acolhida pela Bíblia. Nós devemos ser, como cristãos, teístas e monoteístas. Lembram disso? Vamos lá, vamos repetir. Teístas e monoteístas. Por quê? Nós cremos num Deus que é pessoal, que criou todas as coisas, que dirige o mundo, sustenta todas as coisas pelo seu poder, e ele governa não só o mundo, mas a nossa vida também. Ele é cheio de vontade, ele exerce a sua soberania sobre todas as coisas, e nós devemos segui-lo dessa maneira. E para quem acha que eu estou falando alguma coisa que a Bíblia não prova, lá no Salmo 14, 1 e 53, 1, a Bíblia diz assim, olha só: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Isso que a Bíblia diz sobre todo tipo de argumento, todo tipo de pensamento que tenta dizer que Deus não é existente ou não é importante na nossa realidade. Diz o tolo. Tem até umas traduções que diz o louco, tá? Em seu coração não há Deus. Portanto, o Deus da Bíblia não é uma força, não é uma ideia, não é confuso com a natureza, ele é exclusivo, ele é único, ele é todo-poderoso, ele é perfeito, ele não é limitado por nada e ele está querendo governar a nossa vida. Ele quer se revelar intencionalmente a todos nós. Amém? Entendido isso? Segunda coisa importante que a gente vê nesse texto, e aqui eu volto para caminho devocional, de observação do texto. Nos versículos 4 e 5 de Êxodo 3, nós lemos assim: Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Não se aproxime, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está é terra santa. O que esses versículos nos ensinam? O Deus que nós servimos é um Deus perfeito e absolutamente santo. Amém? Vamos repetir isso? O Deus que nós seguimos é um Deus perfeito e absolutamente santo. Amém? E quando a gente pensa sobre esse Deus que aparece a Moisés, nós vemos que lá no Êxodo 3, antes que Moisés se aproximasse, Deus lhe ordena tirar a sandália dos pés. Isso aqui na antiguidade era um símbolo de despojamento, um símbolo de humildade.
um símbolo de dizer para quem vê aquela cena sendo feita, eu não reivindico nenhum direito sobre essa terra, eu não reivindico nenhum direito sobre essa questão, eu não reivindico nada para mim sobre esse assunto que será tratado. Então, quando Deus fala para Moisés, tira as sandálias dos teus pés, é como se Deus estivesse querendo pedir, ou estivesse induzindo, recomendando a Moisés um sinal de despojamento, um sinal de humildade, um sinal de reverência. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Amém? O Senhor, Ele quer nos levar para lugares em que nós temos que tirar a sandália do nosso pé. E temos que pisar a terra santa que Ele vai nos levar, para o lugar em que a sua presença será vista, o lugar em que a sua presença será sentida. O Senhor quer que a gente se despoje da nossa própria vaidade. O Senhor quer que a gente se despoje dos nossos, dos nossos sonhos que não estão alinhados com Ele. O Senhor quer que a gente se despoje da nossa busca desenfreada pelo material, sabe? O Senhor, Ele quer que a gente tenha as coisas. O Senhor, Ele sabe que nós precisamos delas. Mas quando nós lemos lá em Mateus 6, se eu não me engano, Mateus 6, perdão. Então eles estavam dizendo assim, Jesus estava falando sobre os discípulos, sobre a questão da preocupação material. E ele, num certo versículo, ele diz o seguinte, olha, quem se preocupa com a vida material, sobre o que vai comer, o que vai vestir, né, o que vai beber, são os ímpios. Antes de Jesus dizer aquela frase que todo mundo cita, né? Antes buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Esse versículo é poderoso, não é? É lindo esse versículo. Mas muita gente não atenta para o que Deus fala antes. Quem fica preocupado com o que vai vestir, com o que vai beber, com o que vai comer, é o ímpio. Porque o Senhor, Ele sabe que vocês precisam de todas essas coisas. E antes que vocês peçam, Ele já está providenciando. Vocês já viram as aves dos céus? Né? Elas não têm celeiro, não tem lugar que elas ajuntam. No entanto, Deus as alimenta. Né? Você já viu os lírios do campo? Se você olhar para a beleza de um lírio do campo, você vai contemplar e você se lembra de Salomão. Nem Salomão, em toda a sua glória real, majestática, ele teve a roupa de um lírio, de um simples lírio do campo. Ele jamais teve a beleza de uma simples flor do campo. Então, vamos parar de ficar preocupados com que o preço de um arroz mudou, aumentou. Né? Que vê que o preço do feijão aumentou, que vê que o preço do azeite disparou, que vê que o preço do café está nas alturas, que vê que pagar a escola do filho está cada dia mais difícil, que vê que, enfim, para se vestir está cada dia mais difícil, né? Que vê que a casa tem problemas, você precisa cuidar, e você não tem dinheiro para cuidar de tudo que precisa cuidar da casa. Eu estou falando de realidades que eu estou vivendo, que eu estou experimentando. Talvez você se identifique com elas. Mas o que o Senhor nos diz é o seguinte: confia. Confia, porque eu cuido. Amém? O nosso Deus é esse Deus que nos pede para nos despojar, que pede para a gente se humilhar na presença dEle, que pede para a gente dar a reverência a Ele, pede para a gente reconhecer a Ele, pede para a gente estar na presença dEle sem prisões da nossa mente, do nosso coração. Quando Moisés chega na presença do Senhor, ele tirou as sandálias, ele está num sinal claro de despojamento, de humildade, de reverência, e aí é a hora que Deus fala. Justamente quando ele faz esse gesto, logo em seguida, o Senhor fala com ele. E a voz do Senhor ao coração de Moisés pode ter sido, né, uma voz assim, não sei, eu fico imaginando, né, como é que teria sido, uma voz encorpada, uma voz, sei lá, uma voz de locutor, de rádio, não sei, às vezes a gente fica imaginando essas coisas, né? Mas enfim, eu sei que a voz do Senhor, ela penetrou no coração daquele homem. Algo que ele jamais esperava vivenciar, ele experimentou naquela hora. Ele escuta como os seus antepassados escutaram outrora, Abraão, Isaac, Jacó, escutaram a voz do Senhor. Moisés agora estava passando pela mesma experiência. E o Senhor, ele se manifesta também, dizendo que ele é o Deus dos seus antepassados. Né? A Bíblia diz que Deus indica que a sua presença deve ser reverenciada, a sua presença deve ser temida, mas também indica que a sua presença santifica os lugares e santifica as pessoas. Deus quer santificar os lugares por onde a gente passa. Deus quer santificar a nossa casa. Deus quer santificar a nossa igreja. Mas Deus quer santificar também a nossa vida. Deus quer santificar as pessoas. Eu sou uma pessoa, você é uma pessoa, nós somos pessoas. Deus quer santificar a nossa vida. E Deus, Ele não só quer santificar, mas Ele quer fazer morada. A Bíblia diz que nós somos santuário do Espírito.
Então, se nós somos santuário do Espírito, nós devemos nos preocupar em andar em santidade, porque nós somos lugar de presença de Deus. E Deus, Ele não habita em qualquer lugar, não é verdade? O Senhor, Ele exige, Ele deseja que a sua presença seja temida. No sentido de respeito, no sentido de um temor que causa em nós reverência. Mas, ao mesmo tempo, Ele quer que a gente entenda que o lugar da sua presença não é um lugar para a gente ter medo. Entende a diferença desse temor respeitoso, esse temor reverente, esse temor de ter um frio na barriga quando você está fazendo alguma coisa que é importante, né? Eu estava com frio na barriga aqui antes de pregar hoje. Estava com frio, porque essa pregação, essa reflexão de hoje é de extrema importância para nós, irmãos. E eu estava com frio na barriga. Quando acontece uma coisa importante, a gente tem frio na barriga, não tem? Então, esse é o tipo de temor e de reverência que o Senhor deseja que a gente tenha. Quando a gente está na presença dEle, a gente sentir aquele frio na barriga. Ixi, é Deus que está aqui. É Deus que está aqui. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. O Senhor está neste lugar. O Senhor está comigo. O Senhor ouve a minha oração. O Senhor quer me visitar. O Senhor está aqui e eu sinto a tua presença. Como é bom sentir a presença do Senhor. Amém? E quando nós pensamos nesse Deus que nos chama à santidade, eu preciso fazer aqui um outro parêntese. O parêntese que fala sobre dois outros assuntos importantes da doutrina. É que Deus, Ele é um Deus imanente e transcendente ao mesmo tempo. Ele é o Deus absoluto, ilimitado. Ele é o Altíssimo, o El Elyon. Ele é o Todo-Poderoso, o El Shaddai, que a gente às vezes canta nas músicas aqui, não é verdade? Ele é esse Deus. Um Deus que tem uma grandeza que a gente não consegue medir. Ele reivindica a sua santidade e não divide a sua glória, ok? Mas isso nos leva a dois aspectos importantes. Ele é transcendente. Ele está além de tudo. Nada pode limitar o nosso Deus. Nada pode contê-lo. Lembra que ele mandou Salomão construir o templo. Mas a Bíblia, lá na frente, vai dizer, o Deus que não habita em templos ou em lugares feitos pela mão dos homens. Né? É por isso que tinha uma arca lá no templo, para simbolizar a presença dele. Porque aquele templo, por si só, não podia contê-lo, não podia limitá-lo. E Deus, o Deus que nós servimos, Ele é um Deus ilimitado. Mas perceba, aqui na sarça ele tem uma planta, que era comum do deserto, e ela está pegando fogo. Nós vemos um objeto que é físico, e nós vemos a presença de um fogo, de uma chama, naquela planta. Mas não se vê Deus. A sua voz é ouvida, mas não se vê uma forma física dele. Perceba que a sarça nos mostra uma ilustração daquilo que Deus é. Porque, ao mesmo tempo em que ele usa um objeto tangível, que é a sarça, ele queima sem consumir a sarça. Imagina, quando a gente imagina fogo colocado em madeira, colocado em planta, é para queimar, não é? Devia estar queimando, mas não queima, porque a chama que o Senhor carrega consigo faz o que Ele quer. Se Ele quiser queimar, queima. Mas se Ele quiser encher a nossa vida com o seu fogo, Ele vai encher e não vai queimar, não vai nos consumir, mas vai nos encher, vai nos mobilizar, vai nos fazer ser cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo também é chamado de fogo. Quando lá no dia de Pentecostes Ele desceu sobre a igreja, vieram línguas como de fogo sobre cada um que estava ali naquele ambiente. O Senhor quer manifestar assim o seu fogo. Um fogo que não nos consome, mas nos edifica, nos enche de poder, nos enche com a sua presença. Amém? Em 1 Reis 8:27, nos diz assim a palavra: eis que os céus e até os céus dos céus não te podem conter. Isaías 57:15 diz também, pois assim diz o alto sublime que habita a eternidade, e habita no santo e alto lugar, mas também com o contrito e abatido de espírito. Perceba, Deus habita num alto e sublime lugar, habita a eternidade, habita as alturas dos céus, mas Ele também, aqui eu pego a deixa para falar do segundo conceito, mas Ele também habita com o contrito e abatido de espírito. Deus é, portanto, imanente também. Ele também está presente. Ele está presente na terra, no mundo. Ele convive conosco, tá? Mesmo sem ser limitado por nós, mesmo sem ser limitado pela nossa história, pelas nossas circunstâncias, pelas condições físicas do nosso mundo, Ele está conosco. Ele permanece conosco. Amém? Então, aqui nós vemos em Salmo 145:18, o Senhor está perto de todos aqueles
que o invocam. Amém? E essa imagem sugestiva da sarça, ela fala justamente que Deus é santo, e por isso Moisés tira as sandálias, mas Deus também é próximo. Deus chama Moisés pelo seu nome. Moisés! Moisés! Isso indica que Deus já o conhecia antes que ele conhecesse a Deus da forma que Deus estava se apresentando. O Senhor te conhece antes de se apresentar para você. O Senhor sabe quem é você. O Senhor sabe das suas circunstâncias, sabe da sua realidade, mas Ele quer operar maravilhas. A presença, não ignore a sua manifestação quando você a vir. Terceira coisa importante desse dia, que nós vemos em Êxodo 3, Deus de aliança relacional que age na história. Olha só o que diz o versículo 6. Vamos ler junto aí. Disse mais: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque teve medo de olhar para Deus. Deus se revela a Moisés como aquele que se revelou e caminhou com seus antepassados. Perceba, Deus conhece a história do povo. Deus conhece a história de todos aqueles em quem Ele operou no passado. Abraão, Isaque, Jacó, todos aqueles patriarcas Deus conhecia. E Deus está falando para Moisés: olha, você é parte dessa história. E eu quero resgatar a aliança que eu celebrei com eles através de você também. Amém? O Senhor é Deus que age para nos fazer conhecer os seus caminhos. O nosso Deus, Ele age na história. Ele age nas pessoas, nas famílias e nas nações do mundo. Está implícito nisso tudo que nós estamos dizendo, que o nosso Deus está reafirmando a aliança celebrada com os patriarcas. Ele quer pegar pelas mãos de Moisés e fazer com que Moisés reassuma esse pacto, essa aliança, porque Deus é Deus de aliança, Deus é Deus de pactos, Deus é Deus que não esquece os seus compromissos. Lembra aqui que eu falei sobre, um dia desse eu falei sobre a questão de Deus fazer promessa, como Deus estando comprometido. Quem faz promessas está comprometido com aquilo que promete. Amém? E Deus é Deus de promessa, Deus é Deus de compromisso. Amém? João 17,3 diz: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus, a quem tu enviaste. E aqui nos cabe mais um parêntese, o terceiro parêntese dessa noite. Deus age em soberania e em providência. E o que seria a soberania de Deus? É o fato de que Deus, Ele governa todas as coisas conforme a sua vontade e o seu propósito. Amém? Ele é perfeito em seus caminhos e Ele é onisciente em todas as coisas. Ele conhece tudo o que há para ser conhecido. Amém? Eu sei que a hora está avançando, né? E nós precisamos correr um pouquinho. E eu estou falando aqui já coisas misturando os canais. Lembra do fio desencapado do início? Então, os irmãos tenham paciência, eu já estou acabando, mas eu quero que os irmãos ainda prestem um pouquinho de atenção, um pouquinho de paciência comigo, só para a gente finalizar direitinho, amém? No Salmo 135,6 diz assim: tudo o que o Senhor deseja, Ele o faz nos céus e na terra. Segundo o propósito do seu coração, Ele faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Então, Ele é soberano. E, ao mesmo tempo, Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que Ele preserva, dirige e conduz toda a criação com sabedoria e amor inigualáveis, tá? E incompreensíveis para nós também. Provérbios 16,9 vai nos dizer: o coração do homem considera o seu caminho, mas é o Senhor quem lhe dirige os passos. E aquele tão conhecido Romanos 8,28 diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Amém? Então, todas as coisas concorrem para o bem, porque o nosso Deus é um Deus soberano e um Deus providente. Ele controla todos os fatores da história, todas as circunstâncias da nossa vida. Deus tem todo o poder para fazer tudo aquilo que Ele quiser, sem negar a si mesmo. Amém? Então o Senhor é esse Deus que nós servimos. Note, esse Deus é totalmente diferente de nós, e ainda assim Ele escolheu se aproximar de nós. Em quarto lugar, Deus também é um Deus de misericórdia e graça. Isso fica revelado aqui, nos versículos de 7 a 9. Quando Deus nos diz aqui: então o Senhor continuou: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios estão oprimindo o meu povo. Portanto, Deus aqui se apresenta a Moisés como aquele que se revelou e caminhou com os antepassados dele, mas Ele também mostra-se como um Deus que se importa, um Deus que quer o nosso bem, um Deus que diz: eu desci para livrar. Amém?
Foi Deus que desceu, essa expressão da Bíblia, descia porque ele está no alto, né? Então, é uma forma de linguagem para a gente entender o que ele está fazendo, né? Então, ele vai visitar essa circunstância da história. Por isso, ele vem dos céus, desce para resolver esse problema. Amém? Desci para livrar. Ele é Deus de esperança, pois ele também promete, não ficarão desamparados, eu vou lhes dar uma outra terra para vocês morarem. E é uma terra que mana leite e mel. Deus promete libertar e conduzir o seu povo à terra que é boa e ampla, que mana leite e mel. Amém? Esse é o nosso Deus que age na história de pessoas, da família e das nações. E aqui eu faço o meu último parêntese de hoje, porque o último parêntese, tá? Porque nós não vamos ter tempo de terminar até falar sobre as outras coisas. Eu vou falar só o 5º ponto e já concluir depois disso aqui. Mas é preciso falar só sobre esse aqui, para que a gente tenha o melhor proveito dessa nossa reflexão de hoje. O nosso Deus é um Deus que intervém, tá? De maneira redentiva, de maneira salvadora. O que nós acabamos de ler nesse texto é Deus agindo para libertar o seu povo, para tirar esse povo da mão dos egípcios, que estava sendo oprimido e escravizado pelos egípcios. Então, Deus é Deus que intervém. Se hoje eu e você somos salvos, se hoje eu e você seguimos a esse Deus, se hoje eu e você estamos na presença dele, foi porque ele foi atrás de nós para nos salvar, para nos resgatar, para nos buscar de onde nós estávamos, no nosso lugar de perdição, e nos trazer a sua presença. Amém? Deus, ele foi em busca para nos salvar. A Bíblia diz, lá em Lucas 19, que Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Ele continua a obra do seu Pai. O nosso Deus, ele vê a aflição e ele atende o clamor do seu povo. Ele vai atrás do seu povo, responde a sua oração, e todo o Antigo Testamento mostra esse Deus como um Deus que é salvador. Isaías 43:3 nos diz, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Oséias 3:4 diz, mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito. Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador, senão a mim. E no Novo Testamento nós também sabemos que Jesus veio para consumar, para trazer plenamente essa salvação intentada pelo Pai acerca do seu povo. E por fim, o último ponto, 5º e último de hoje. Deus é um Deus de perfeição, um Deus insondável que espera a nossa adoração. Os versículos do 10 até o 15 vão nos dizer o seguinte, agora venha e eu enviarei a Faraó para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir até Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus respondeu, eu estarei com você, e este será o sinal de que eu o enviei. Depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar, qual é o nome dele? Então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés, assim você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus de seus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração e geração. No começo, Moisés talvez ficasse apreensivo, talvez ele estivesse cheio de pensamento, sem entender ou sem acreditar que Deus seria capaz de fazer isso. Mas na sequência Deus se mantém firme, como a dizer, o deserto não importa, Moisés. Faraó do Egito não importa, Moisés. Só importa que eu me importo com o meu povo. Eu me importo com você e eu vou contigo. É só isso que importa. Tem situações na vida que nós às vezes estamos como Moisés, pensativos. Como será isso, Senhor? Como isso será possível? Como isso poderá acontecer? E o Senhor, ele fala para nós o seguinte, não importa para você isso. O que importa para você, homem, mulher, criança, jovem, o que importa para você é, eu estou com você. Eu vou com você. Você não estará lá sozinha. Amém? Nenhum de nós está sozinho, porque o nosso Deus é Deus de amparo, é Deus de presença. E o mesmo princípio que regulava aqui essa forma de Deus falar com Israel, também regula a forma como Deus quer se aproximar de nós hoje. Deus existe por si mesmo, e sua natureza é perfeita, completa e todo-poderosa. Mas o que nós podemos conhecer de Deus é que Ele tem vontade, Ele tem interesse de se relacionar conosco. Amém? Porque Ele é o ser em si, Ele é o todo-poderoso. Ele é cheio de glória, Ele é onipotente, porque Ele tem todo o poder para fazer o que Ele quiser no céu e na terra.
Tá? Nada pode limitar a mão do Senhor, a não ser Ele mesmo. Ele não nega o seu próprio caráter, Ele não nega quem Ele é. Amém? Mas toda e qualquer coisa que não nega a Ele mesmo, Ele pode fazer e faz. Amém? Também Ele é onisciente, Ele conhece todas as coisas que há para ser conhecidas. Ele é onipresente, Ele está em qualquer lugar que nós precisemos que Ele esteja. Ele disse para Moisés, eu vou contigo. E Ele está conosco, onde quer que nós formos. Onde quer que Ele nos leve, o Senhor andará conosco, estará conosco. E esse Deus é tão insondável, mas Ele também requer que a gente adore. Amém? Finalizando essa nossa reflexão de hoje, eu quero falar sobre Romanos 11, 33 e 36 e citar por fim o nosso texto de João 17,3 mais uma vez. Romanos 11, de 33 a 36 nos diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro deu a ele, para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, seja a glória para sempre. Amém. O nosso Deus, finalizando, queridos, é o Deus que é. Diga comigo, Deus é. Deus é. O nosso Deus é um Deus que se chama o Eu Sou. O Eu Sou, Ele quer... Vamos nos colocar de pé? O Eu Sou, Ele quer fazer presença na sua vida, colocar a sua vida no eixo, colocar a sua vida numa direção clara, e Ele quer te abençoar. Ele é um Deus que deseja se aproximar de nós, é um Deus que está ansioso por fazer a diferença em nossas vidas. E eu queria fazer uma oração com você, lembrando você que conhecer a Deus é vida, paz e transformação, é ser impactado e constrangido por seu caráter, é ser capaz de descansar em sua soberania, é ser curado pela sua graça, é ser transformado por sua presença. Amém? Então é nesse sentido que nós vamos, enquanto o pessoal do louvor está chegando aqui, nós vamos orar nesse sentido. Eu quero te perguntar se você, de alguma forma, foi acrescentado em seu conhecimento acerca desse Deus. Se esse texto, essa reflexão que nós fizemos hoje, falou ao seu coração. E se falou ao seu coração, que eu tenho certeza que falou de alguma forma, em alguma medida, com todos nós aqui. Eu te peço agora, dê uma resposta ao Senhor. Fala com Ele agora, em nome de Jesus. Dê a Ele um feedback sobre o que você acabou de ouvir. Faça propósitos no seu coração. Diga para Ele o que você espera fazer da sua vida, a partir do momento em que você entendeu essas verdades que nós falamos aqui. Nós nem conseguimos terminar de tão grande que é esse assunto, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o teu Deus é grande, muito maior do que você imagina. O teu Deus, Ele é todo poderoso. O teu Deus, Ele tem poder para consertar qualquer coisa que esteja te incomodando. O teu Deus, Ele é capaz de responder a qualquer oração que você esteja fazendo. O teu Deus, Ele também pode usar as circunstâncias para te transformar. Pode ser que o que você esteja passando seja a mão dEle, conduzindo você por lugares que vão ensinar você algo que você precisa aprender. Mas é necessário que você confie nele, que você coloque nele toda a sua esperança, que você coloque nele todo o seu coração, em nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui como servos e servas do Senhor, que confiam em Ti, que confiam, Senhor, na Tua palavra, que confiam, ó Pai Santo, no Deus que ela revela. Papai, esse Deus, ó Pai Santo, que é tremendo, um Deus, ó Pai Santo, que é, papai, conhecedor de nós, que se apresenta, que faz tudo para se revelar a nós, que faz tudo, ó Pai Santo, para em cada um dos nossos caminhos, para que nós, ó Pai Santo, possamos trilhar, ó Papai, conforme a Tua vontade, que